Primos, beleza? Sejam muito bem-vindos ao PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Toda segunda-feira você é nosso convidado para ouvir temas sobre investimentos, finanças, empreendedorismo, dicas de livros e também um pouquinho dos bastidores aqui do Primo Backstage. Então não esqueça de assinar o nosso feed e acompanhar o PrimoCast todas as segundas nas principais plataformas de podcast. No PrimoCast de hoje vamos fazer um bate-papo com o tio mais famoso da internet, que é autoridade em investimentos, além de ser também uma pessoa muito boa em marketing digital e um ótimo exímio jogador de basquete, aí é o que estão dizendo. Tio Uli, muito obrigado, velho, por estar participando conosco. Obrigadão, Tiagão, primo, primos também. Prazer inenarrável estar aqui. Eu tô me sentindo como se eu estivesse no Domingão do Faustão. Você porque a gente tá gordo ou porque por outra coisa? Por causa do relógio? Que a gente tá meio fora de forma, mas calma aí. Não precisava falar na cara, né, Lucão? Ô louquinho meu! Ô louquinho meu! Não, primeiro porque quem sabe faz ao vivo e a gente tá aqui gravando na pegada esse programa, mas porque você fala pro público mais amplo aí. Eu admiro muito teu trabalho, de verdade aqui, eu me sinto honrado, isso aqui é um milestone pra mim, tá aqui do teu lado. Então eu só tenho a agradecer, cara, porque você abre aí o caminho na foice mesmo e a gente vai atrás nessa floresta aí que é de trazer mais investidores pra bolsa, pro mercado financeiro. Então, obrigado aí por tudo. Muito foda, tio. Então esperamos que você contribua muito com esse seu 1,92 m aí de muito conhecimento. E estamos também hoje com uma figura que fazia tempo que não aparecia aqui. Hugão, e aí, velho? Muito obrigado. E aí, galera? Fala, primos, beleza? Hoje a gente já tá formando a família, né? A gente já tem o tio, temos o primo também, e aí aos poucos a gente vai chamando o resto da família, né? É isso aí. O Hugão, pra você que não sei se você sabe, Uli, mas o Hugão, ele é o cérebro por trás do primo, né, velho? Eu sou só a apresentadora, velho. O Hugão que pensa, ele que toma as decisões. É isso. Eu sou o cara que ganha o dinheiro, né, Hugão? O primo nem falou apresentadora, falou apresentadora. É verdade, quase isso. Não, ficou ruim, né, cara? Eu sou apresentador, então, foda-se. Eu só não sou o Faustão. E estamos também aqui com o Kaique, vai. Fala, você, o Kaique. E aí, não vou nem falar animado, beleza? Que bosta, o Kaique tá aí de novo. Olha só como o primo me trata. Caramba, vem, cara. Vai lá agora no Instagram dele, enche o saco dele e fala, trate o Kaique melhor, hashtag respeito o editor. Você não sabe, primos, como que é ficar com o Kaique o dia inteiro. Primos, já estamos juntos desde as 7 horas da manhã, agora são 3 horas e a gente tem ainda mais 3 vídeos pra gravar e a noite é uma loucura. Nossa, cara. E estamos com a pessoa que é a pessoa mais respeitada desse podcast. Vou te dar a letra, tá, Tchuli? Ele é o nosso editor do podcast. Respeita, tá? A pessoa mais legal do nosso podcast, Lucão. E aí, cara? E aí, primo, beleza? Nossa, que bom, né? Agora você tá me tratando bem, sabe que eu edito lá e que eu posso mexer tudo. Aí agora ele tá... Tem que respeitar. Saco, né? Mas e aí, primos e primas, beleza? Cara, essa semana eu rompi uma barreira muito importante na minha vida, que eu completei o meu fundo de emergência. What? Que isso? Muito bom, cara. Cara, um belo fundo de emergência e agora estou traçando aí as estratégias para os próximos passos. Pô, não então, percam. Não percam. Mas deixa eu falar, você ainda tem aquelas suas ações, as melhores ações da bolsa? Não, cara, nada de... Conta pro Tchuli a sua história aqui, Tchuli, Lucão. Você que não sabe, cara, eu investi aí com alguns indicadores de que o papel era, né, ia voltar com tudo e a telefonia também. Então eu tinha Oi e Saraiva na minha carteira. Né, os primos aí que ouvem o PrimoCast já sabem disso e entre outros aí, né, Gerdau e... Não, é bom ter o Kaique e o Lucas aqui, que são dois bons indicadores. O que eles fazem, a gente faz o contrário e tá aí o nosso segredo do sucesso. Dá pra ter um relatório nas casas de análise, né? Tipo, um relatório não compre o que eles compram. A gente diversificou a call errada, né? Porque o Kaique é a call errada de Bitcoin e o Lucão é a call errada de ações. Criptos, ações, falta alguém pra juros e dólar. E fundo imobiliário também, a gente precisa descobrir. Se alguém tem a call errada aí, cara, manda o currículo pra gente. É, isso aí. A casa do Tchuli, não é? E cara, o Tchuli é um cara que lê muito sobre mercado financeiro, um cara que já investe há muito tempo. Ele mora na biblioteca? Ele mora quase que uma biblioteca, velho. E é tudo em inglês os livros do cara, meu. O cara só lê em inglês, eu nunca vi um negócio desse. E aí ele começou a mostrar vários livros e eu comecei a me sentir burro, cara. Porque ele mostrou vários livros que eu nunca tinha lido. Eu falei, que porra é essa? Aí eu conheci um mercado financeiro que eu não conhecia. E aí o Tchuli me deu um livro de presente, né? Chama 100 Baggers. Aí ele me deu um outro livro hoje de presente incrível do Charlie Munger, um azul, que eu já postei
você no Instagram. E hoje viemos aqui trocar uma ideia sobre o mercado financeiro. Tiuli, quando você fez a sua primeira aplicação no mercado, velho? Cara, a primeira aplicação que eu fiz foi em 99. Meu pai, ele trabalha num setor que ele é dolarizado. Então, desde que eu tinha 13 anos, ele dava a mesada lá em dólar, né? E aí, quando o Armínio Fraga liberou as bandas cambiais em janeiro de 99, de uma hora pra outra, o meu dinheiro aumentou muito. Naquela época, toda a minha renda excedente era investida em Outback, no Alice Springs. Você já trabalhou lá, né? Porra, mas você dá uma boa caixinha? É isso que eu quero saber, isso, né? Já, porque, foda, você dá uma caixinha boa ou não? Com certeza. Eu vou chegar lá nessa parte. Eu já trabalhei já como busser de restaurante, então eu sei como é que é valioso esse serviço. E aí, né, nesse período aí, eu queria entender por que a mesada tinha aumentado muito. Eu até deixo essa dica aí pros pais que estão escutando esse conteúdo. Cara, comece a instigar o teu filho a entender mais sobre a realidade que impacta ele, né? Então a melhor maneira de fazer isso é você já ir inserindo no tipo de acordo que você tem com ele um pouco de renda variável. Mas seu pai ia te dando uma mesada, é isso? Isso. E aumentou? E aí aumentou, porque era em dólar, né? Aí o dólar saiu lá de quase 1,20 Ah, mas é porque vocês moravam em países diferentes. Não, era aqui no Brasil mesmo. Aqui mesmo. É porque o negócio dele é dolarizado, é químico, né? Então ele já tinha essa cultura de tratar tudo em dólar e ele convertia pro real. Mas aí ele não te dava, então. Ele passou a te dar mais dinheiro, então. Ah, e aquilo me levou a me interessar bastante sobre o mercado financeiro. E eu comecei a ver Bloomberg, assim, caraca, quanto que vai ser a mesada desse mês e tal. E aí eu comecei a me apaixonar por esse assunto, nunca mais larguei dessa cachaça, né? Porque é muito gostoso, é um puzzle, quebra-cabeça assim que ele nunca para de se mover. E aí a gente foi pra faculdade, começou a estudar mais e em 2005 eu comecei a realmente investir em ações porque o mercado já tinha andado forte 2 anos. Até lá eu era muito conservador, só renda fixa. Mas pra quem não chegou a viver isso, a gente chegou a ver a taxa Selic a 40% ao ano, depois ficou um mó tempão a 20 e tantos %. Então você era pago pra não fazer nada pelo governo brasileiro, né? E isso ainda tem um resíduo disso, mas essa realidade vem mudando e é bom a gente se preparando com conhecimento antes que a oportunidade caia no nosso colo. Mas você tinha quantos anos em 2005? 2005 eu tava com 19 anos. 19 anos. Cara, então quer dizer que em 99 você assistia a Bloomberg. E aí, Kaique, só TV Globinho aí, velho, em 99, como que é? Você vê a diferença, né? Eu só lembro de levantando os braços pra cima pra ajudar o Goku a gerar grande Genkidama. Eu só lembro disso. E fala que em 99 eu quase nem era nascido, né? Também. Caraca, Algão. Você tinha Pois quantos anos em é. 99? Porra, 1 ano. Um ano? Um ano? 1 ano. Temos uma criança aqui. Não, é mentira. Quase nem vi negócio de bando cambial. Pelo menos eu vi as taxas Selic a 20%, né? Pelo menos isso eu consegui Depois a ver. gente teve um acontecimento que me marcou muito, foi o apagão elétrico. E aí eu vi como que a dinâmica das empresas mais conservadoras, ela funciona, né? Porque o Brasil é um país, assim, que uma montanha-russa macroeconômica. Então quem teve um viés mais conservador, de alguma forma sempre esteve mais pronto para agarrar as oportunidades, se beneficiar do caos. E eu só vim conhecer a filosofia da antifragilidade, sei lá, 10 anos depois, mas tudo se encaixou em relação a tudo que eu vivia na minha realidade, que as pessoas que eu admiro intelectualmente também sempre pregaram, né? Essa história de você não correr o risco da ruína, de você sempre ter uma opção no teu portfólio. Então, o mercado de ações é muito bom nesse sentido. E a gente pode ver também as ações como uma convexidade infinita. O Charlie Munger, ele comprou Berkshire Hathaway a $16 e hoje ela tá $310 mil. Então, o máximo que ele poderia perder foi o que ele investiu, né? Vamos ver se ele sabe responder um negócio. Aliás, só primos, Charlie Munger é bem que o braço direito do Buffett, né? Berkshire, a empresa do Buffett. Eu tava vendo o histórico de rentabilidade dos investidores. Eu sei que você é muito fã do Warren Buffett, né? Já vamos falar do Warren Buffett. Sei que você segue até muito algumas coisas da filosofia dele. E por que no histórico de rentabilidade, o histórico da rentabilidade do Charlie Munger é maior que do Warren Buffett? Você já viu isso daí, não? Nunca vi esse dado, não, mas não duvido, porque ele é muito mais concentrado. Ele basicamente tem 3 ativos na carteira dele. É a Berkshire Hathaway, a Costco, que seria aí uma atacadista. Pode falar aqui o nome das empresas? Pode, isso Pode, daí inclusive tranquilo. é conteúdo pro final do podcast. É tipo como se fosse um macro, um açaí aqui do Brasil, né, lá nos Estados Unidos. Uma empresa que performou muito bem também. Grande parte dos exemplos que o Buffett dá hoje em dia sobre a Heinz é com a marca própria da Costco. E ele também, desde 2002, investe com
money manager lá da China, que são as 3 principais apostas dele. Então ele defende muito a concentração de investimentos. Eu não sabia que o retorno dele tinha sido maior que o do Buffett nesse período aí, mas em 72 e 73 os fundos que ele administrava caíram mais de 30% 2 anos seguidos. E eu acho que foi isso aí que selou a parceria deles, porque o Munger viu que o Buffett tinha algo que era diferenciado mesmo. Vocês viram que o Tully tem meio o efeito da entidade do roxo, né? Vocês viram? Ele ficou olhando pra uma entidade enquanto fala assim, né? É verdade, tem um ponto Fixa fixo, um né? olhar. Cara, e me fala aí, qual que é a sua filosofia de investimentos hoje, Tully? No que você investe, cara, assim? Por que você investe assim? Conta mais. Então, até 2014, 15, eu era totalmente fundamentalista, buy and hold. E aí a gente viveu um período entre 2011 e 2015, onde a bolsa praticamente ela andou de lado caindo. E aí eu entendi que o negócio era cíclico e eu não poderia viver com um negócio cíclico. E aí eu entendi que era muito importante eu adaptar o meu estilo para o trend following, ou seja, buy and hold mais trend following. O que é o trend following, primo? É justamente você operar tendências tanto na parte das ações em alta quanto das ações em baixa também. Em alguns momentos o mercado vai andar para cima, ou seja, vai valorizar as ações, mas em outros períodos ele vai andar caindo de lado. E eu preciso ganhar dinheiro nesses 2 momentos, porque a minha barriga ela coça todo dia de fome. Então eu não posso ficar assim 4 anos sem ganhar dinheiro, como acontece no mercado de vez em quando. O próprio Buffett, durante a década de 70, onde os Estados Unidos passou por uma estagflação, ficou muito tempo sem comprar empresas na bolsa. Ele ia adquirindo jornais que eram empresas naquela época muito resilientes em termos de repassar a inflação para os funcionários, para os clientes, né? Então, aqui no Brasil eu aprendi que as commodities elas pegam muitas tendências e isso aí é ótimo para você operar papéis como Petrobras, Vale, CSN, Uzi Minas, Gerdau, entre outros. E aí eu percebi que no meu círculo de competência como analista fundamentalista, eu não conseguia entender algumas empresas mais novas, como por exemplo o Banco Inter hoje em dia. Eu admito que eu não sei os fundamentos que fazem a dinâmica dessa empresa funcionar. Eu sei que se ela crescer bastante, ela vai chamar a atenção dos grandes bancos e aí pode ocorrer uma potencial aquisição. Mas isso não é suficiente para as minhas crenças. E aí eu entendi que usando trend following, o papel ele pega várias tendências ali e aí você tem que trabalhar com stop. E aí muito do que a gente escuta hoje em dia na mídia, em alguns investidores, que eles acham que sabem de tudo, eles falam assim, esse método não funciona. Mas daí você vai nos Estados Unidos, pega pessoas como Stanley Druckenmiller, para quem não sabe, foi o gestor que estava operando para o George Soros quando eles quebraram o Banco da Inglaterra lá e ganharam $1 bilhão em um dia. Ele mesmo fala que ele usa a análise fundamentalista, mas ele faz o time do mercado com a análise técnica, tá? Que é o trend following no final das contas. Jim Rogers, que é outro investidor que eu admiro muito, usa essa mesma metodologia. Então, essa história de você ficar preso, eu só faço isso, eu só faço esse estilo, eu não concordo muito com isso, eu sou ganhador de dinheiro. Assim, e eu acho que essa é a mentalidade que tem que ter. Cara, eu acho que isso é muito interessante, porque assim, até a gente conversando aqui, principalmente eu e o primo, a gente tá num momento muito que esse negócio de buy and hold, é meio que uma ascensão dessa filosofia. Então a gente vê muita galera mesmo começando a defender esse negócio de, cara, independente do momento, independente da tendência, que é o negócio que a gente tá falando agora, a gente tem que comprar e ir aportando mensalmente, e assim, preço, tanto faz, não importa. Às vezes também não é assim, de, você ficar comprando toda hora e tal, essas coisas, porque geralmente, às vezes até parece que é o caminho mais fácil, né? Acha as boas empresas e vai lá e fica aportando e tal. Só que aí você acabou de falar, num momento que a gente fica estagnado também, às vezes você fica deixando de ganhar dinheiro, mas e aí, como que acontece, né? A gente vê, cara, assim, sempre, né? Você tá no mercado há bastante tempo também, onde você vê que quando o mercado sobe, todo mundo vira buy and hold, não é? O Richard fala isso toda vez que vem aqui. O mercado sobe, o mercado bombou, todo mundo vira buy and hold. Todo mundo investiu em ações desde o começo dessa alta, não é? Ninguém perdeu dinheiro em ações. Todo mundo só tem história de sucesso pra contar. Todo mundo vira um investidor fundamentalista. Fala que o grande segredo é você comprar boas ações, você olhar pros números, pros fundamentos, começa a fazer uma série de projeções, como se o passado fosse uma garantia de que isso fosse continuar acontecendo. Ao mesmo passo em que, quando vem a crise, e ela sempre vem, essas pessoas elas somem, elas param de falar de investimento fundamentalista, o buy and hold não existe mais, e aí de repente todo mundo começa a dizer que ganhou dinheiro também com o mercado em queda. Então as pessoas só contam a história legal do negócio, não é? E que é exatamente o que o Hugo tá falando. Nessa linha, cara, eu queria te perguntar o seguinte, tem várias respostas e o mais incrível é que acho que todas elas estão certas, porque depende do que você usa para justificar, tá? Mas preço importa? Eu acho que ele importa para quem é profissional e ele não importa para quem é amador. Eu, quando
vim pra posição de educador financeiro, eu comecei a entender por que para certos investidores o preço não precisa importar. Se você investe numa carteira de ETFs, para quem não sabe, ETFs são fundos fechados que replicam índices amplos como Ibovespa e S&P 500, cara, você tá comprando uma média de mais de 50 empresas quando a gente fala do Ibovespa e mais de 500 empresas quando a gente fala do S&P 500. Então, nesse tipo de investimento, você só precisa ser consistente na tua diversificação de classes. Você não precisa que o preço importe nesse momento. Mas se você é um investidor profissional, você tá focado em performance, você precisa se importar com o preço. Eu gosto de usar uma analogia que é o seguinte: tem gente que vai na academia, eu sou desse tipo, que eu vou na academia pra continuar cabendo nas minhas calças, primo. Que eu gosto de comer, eu já falei aqui do Outback, Caraca, né? eu sou assim também. Quando eu servo minhas roupas, eu falo, beleza. O preço tranquilo. não importa. O preço não importa pra mim. Mas tem gente que vai pra academia pra ficar com o tanquinho, 6 gomos na barriga, daí ele tá lá com a namorada, ele para de olhar pra namorada, ele levanta a blusa, mostra a barriga pra ele mesmo. Pra esse cara, o preço importa. E a gente tem a resposta há mais de 70 anos aí na literatura, que é o investidor inteligente, que o Benjamin Graham fala lá. No final das contas, não importa se você ganhou 9% ao ano na tua carreira ou 11%. No final das contas, todo mundo quer se aposentar em Boca Raton. Porque o objetivo é poupar. Esse é o grande passo. A gente vive num país que a cultura de poupar, você investir, ainda precisa ser mais alimentada do que se você compra com preço importando ou preço não importando. É claro que se você respeitar conceitos de diversificação de classes, se você não ir atrás da manada, você não cair em alguns vieses psicológicos, você vai ter uma vantagem. Mas o mais importante é você investir de maneira consistente. Porque mesmo que você faça uma besteira em um mês comprando caro, se você for consistente, fazendo aportes regulares e focar na tua profissão, você vai chegar em Boca Raton, né? Cara, é muito legal isso aí que você falou, né? Porque assim, pô, o cara ele ganha 9% ou ganha 20%. Cara, o que importa é você conseguir ter a liberdade financeira que você quer, realizar os seus sonhos e às vezes essa diferença que pode implicar em você ter que investir muito mais horas do seu tempo pra conseguir, pode nem fazer sentido, né? Então, muito legal esse conceito, eu acho muito foda mesmo. Sabe o que eu queria levantar aqui? É uma coisa que eu fico às vezes na minha cabeça. Será que esses caras, né, o próprio Buffett ou o Graham, esses caras, cara, estão investindo em ações, os caras que estão há 70 anos investindo, 50 anos investindo, será que também os caras não ganharam muito dinheiro porque, cara, eles pegaram um tempo que era tudo mato, assim, tipo, não tinha gente, não tinha todas as empresas desse tamanho, então, sei lá, eles pegaram um crescimento que a gente não vai pegar mais, não sei. Cara, eu discordo disso com total humildade, tá? Peraí, palmas pra essa belíssima pergunta do Lucas, incrível, viu, cara? Foi boa. Pergunta inteligente pra caralho. Toda vez que falam que as coisas mudaram, eu acredito que a gente tá perto de uma bolha. Então, o mundo continua igual. E as expectativas dos investidores é que fazem os preços. Falavam muito isso, o mundo mudou em 2007. Aí veio em 2008 e eu vi, na prática, empresas sendo vendidas valor de mercado menor que elas tinham em caixa. Então, é irracionalidade pura. E aí, são esses momentos que você ser educado em termos de investimentos compensa. Em 2015, a gente viu a mesma situação. Então, significa que nos últimos 12 anos, você só tenha tido 2 oportunidades de realmente comprar as empresas muito baratas, de que tudo mudou. Significa que você precisa ter mais paciência e você precisa ser mais cirúrgico na hora de fazer os teus investimentos. Mas quando o mercado brasileiro permitiu que a gente investisse em empresas estrangeiras com mais facilidade, através de ETFs, até através dos BDRs, a gente teve mais possibilidade. Então a gente pode ter barganhas como a gente teve em 2011, onde as empresas americanas estavam muito baratas. A gente teve em 2015 no Brasil. Quanto mais possibilidade você vê na mesa, maior a tua margem de manobra, né? Foi o que eu falei antes. O meu negócio é ganhar dinheiro. Não importa se é com ações fundamentalistas, se é com trend following, se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é através de opções. O negócio é ganhar dinheiro. O que é importante é você saber o que você sabe e saber o que você não sabe. Até um negócio legal, às vezes, que é tipo, é a imagem que entra no nosso ciclo, assim, de pessoas de finanças e tal, circula bastante, que é aquela imagem do Warren Buffett no escritório dele, sem nenhum computador e ele ainda comendo um Big Mac. Que é, tipo, eu acho que tem um pouco a ver com essa pergunta, porque, tipo, cara, quando o Warren Buffett começou a investir, não tinha computador nem nada. Mas hoje a gente tá em 2019, ele continua sem computador e continua ganhando dinheiro. Então, tipo... Fora que o mato da atualidade é a internet, né? Porque o campo da internet tá aí pra ser explorado e, tipo, exemplo, Banco Inter. Antes, quem dominava o mercado eram bancos físicos. Hoje, um banco digital
digital tá ganhando um espaço que não existia antes. Mas eu tenho duas críticas a isso daí, Uli, que é o seguinte, que isso aqui não é certeza de nada, cara, ninguém sabe de nada, na verdade, pro futuro. O futuro é sempre incerto. O Ray Dalio tem uma coisa muito legal que ele fala sobre, cara, quem acha que vai ficar vivendo de olhar a bola de cristal tá fadado com caco de vidro, e realmente eu acho que a gente não consegue prever nada, né? Você vê analistas profissionais que estudam, sabem pra caralho e, cara, e dificilmente acertam a projeção do PIB, por exemplo. Mas eu acho que tem 2 pontos que a gente precisa tomar cuidado. Primeiro, a mortalidade das empresas, ela tá muito mais agressiva hoje. Então, na época dos investidores como um Buffett, etc., as empresas duravam muito mais anos. Hoje, as empresas duram menos. E talvez na nossa geração ainda, nem sei se a gente vai ver uma disrupção tão grande de empresas durarem tão pouco tempo. Mas isso daqui faz a gente talvez tenha que ter que refletir um pouco mais nas projeções de preço, nesse negócio de comprar e esquecer pra sempre, pra algumas pessoas, que não é o meu caso. E a outra coisa que eu ia falar é o seguinte, pensa no Benjamin Graham, né? Ele fala muito sobre margem de segurança e tal. E hoje, você tem muito menos empresas aparecendo ser negociadas na margem de segurança que o Benjamin Graham falava, né? Porque eu acho que hoje a informação tá menos centralizada também. Isso é bom, não é? A gente fala de conceito de antifragilidade, isso é bom. E acho que a informação mais descentralizada, ela abre mais margem pra embate de opiniões diferentes. E aí, quando a gente tem, por exemplo, um mercado aqui no Brasil de tantos influencers, alguns falando coisas positivas, alguns falando coisas conceitualmente erradas, alguns falando coisas erradas só porque eles acreditam nisso, enfim, você tem um conjunto de coisas, você acaba ajudando e dando mais transparência para a sociedade sobre o que está acontecendo com o mercado mesmo. Porque quando o mercado está em crise, por mais que a maioria vai ser dizimada, vai ter muita gente que tem voz falando, gente, o mercado está em crise, essa é a hora. Enquanto que antigamente você tinha televisão falando que dava audiência, não é? Então eu acho que talvez isso daqui diminua um pouco o tamanho dessas oportunidades durante a crise, mas de novo, é só um puro achismo, né? A crise que vai mostrar pra gente o que vai acontecer. Foi um pouco disso que eu quis dizer, no sentido de, tipo, antes acho que as empresas, eu posso estar falando besteira, mas acho que antes o crescimento podia ser maior, num conjunto maior de empresas. Tinha mais desinformação, se eu tô sabendo explicar. Tinha mais desinformação. Porque antes não tinha nada, não era um mundo globalizado. O Peter Lynch, ele fala isso. Então, tipo assim, agora pode ficar mais difícil. Assim, o que deu certo pra esses caras, pro Buffett ou pro Graham, sei lá, às vezes pode não dar certo pra você 100%, sabe? Porque eles pegaram um outro tempo, não sei. Tipo, você pode usar, cara, eu acho que a estratégia de ninguém vai dar 100% certo pra alguém. Porque a gente é sempre singular, que a gente tem vidas totalmente diferentes. Mas o Peter Lynch tem uma coisa legal que ele fala num dos livros dele, que ele fala sobre as maiores oportunidades e as maiores rentabilidades que ele já teve estarem em empresas do dia a dia que ninguém conhecia. E porque essas empresas, que eram empresas geralmente menores, elas não eram cobertas por analistas. Então você tinha preços muito mais diferentes. Só que hoje, com a internet, tem muito mais transparência. Então a gente falou de Sinqia. Cara, a Sinqia era uma empresa lá de 300 milhões, 400 milhões de market cap, sei lá, e a gente tava falando sobre isso. Agora, antigamente, e nos Estados Unidos, quem que ia falar de uma empresa desse tamanho? Ninguém. Era empresa que precisava desesperado correr atrás das pessoas e falar, olha, eu existo. Hoje você tem muito mais distribuição de conteúdo, né, velho? Eu acho que também tem um outro lado dessa coisa também, porque acho que na medida que aumenta a transparência, também aumenta o impacto de, às vezes, desinformação. Por exemplo, o Sinqia, que é o que a gente tá comentando aqui agora. Muita gente comenta bastante, por exemplo, sobre o PL da empresa. O PL tá muito alto, não sei o que e tal. Aí fica gerando essa coisa, Sinqia tá caro, não sei o que. Mas quando a gente conversou com o RI da Sinqia e tal, começou a entender como funciona o business dele, a gente entendeu que, na realidade, o lucro da Sinqia é prejudicado também porque eles fazem muitas aquisições. E aí eles conseguem abater um pouquinho dessas aquisições no lucro, diminui, mas assim, se a gente olha pro lucro caixa da empresa, ele tá melhor. Mas é uma coisa que, assim, às vezes a pessoa vai olhando muito pro PL e tal, essas coisas. Tem toda essa informação, a galera vai comentando e tal, mas, tipo, acaba sendo, na realidade, uma desinformação. Aliás, até mudar um pouquinho de raciocínio, se eu não me engano, a gente ouviu isso com o Damodaran no Código da Riqueza, quando ele falava sobre o problema de você fazer valuation de empresas de tecnologia. Que é uma pegada muito de, tipo, cara, muita coisa que a Netflix, por exemplo, tem tá intangível. Então você tem uma dificuldade enorme de criar um valuation em cima dessas empresas. Então muito do que você paga por elas, pelo preço que você faz por elas, é muito mais pensando no impacto que ela pode ter mesmo do que tá no PL da empresa. Daí a gente pega casos como o Banco Inter, que tá sendo negociado tipo um PL de 100 e tal, e que ele não tem ali no patrimônio dele, e começa muito que empresas de tecnologia têm um pouco dessa característica, às vezes de muita coisa que ela tem de ativo
competitivo não tá no PL, e aí você acabar jogando preços lá em cima porque conta que o ponto da tecnologia, cara, é que os múltiplos, eles geralmente são muito grandes, porque uma empresa de tecnologia, ela pode ter um crescimento exponencial, então... É porque ela não precisa, por exemplo, uma fábrica para dobrar, ela tem que fazer outra fábrica. Uma coisa digital não, necessariamente. Ela consegue expandir pela internet. Então é muito difícil. Então quando você começa a jogar isso daqui nos modelos de valuation, cara, você jogar um 0 a mais ou um 0 a menos dá uma diferença gigante, não é? Então, e voltando pro negócio do impacto da internet, cara, assim como isso aqui pode ajudar e fechar alguns gaps, isso aqui pode prejudicar também, porque você pega pessoas que têm vozes que são muito impactantes e falam uma coisa, isso daqui pode ser levado ao pé, pode ser levado à risca e impactar preço e mercado para várias direções, né? Marketing digital, eu comecei a entender como é que a comunicação de algumas autoridades, como Barsi, por exemplo, se ele falou que comprou Taurus, as pessoas nem estão se questionando mais sobre os fundamentos, ela vai seguir a autoridade. Isso aí pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa. Então a gente tem que entender como é que certos gatilhos mentais podem nos favorecer na nossa atividade do dia a dia, mas como que a gente tem que se proteger de certas coisas na hora de investir, tá? Outra coisa é o gatilho da prova social. Eu vejo todo mundo comprando Banco Inter, e aí eu vou comprar Magazine Luiza também, por exemplo, porque tá todo mundo comprando. Então, esses vieses emocionais aí, a gente tem que se proteger de um lado, mas voltando aqui na história Banco Inter, Sinqia, alguma coisa, o Trend Following, eu gosto tanto dessa metodologia, porque a gente não precisa se questionar. O que é o Trend Following? O Trend Following, pra gente. Poderia falar que uma coisa muito complexa, algoritmos, mas é o que o Ray Dalio faz. Se for complexo é que você não sabe fazer, hein, ó. Então tem que ser simples. Eu vou falar a maneira simples. Se você pega aquela velha fórmula lá, compra a empresa quando a média de 9 cruza a média de 40. E aí você tá comprado. Média de 9 cruzou pra baixo da média de 40, você fica vendido. É isso, simplesmente isso é trend following. Você vai ter algumas operações que vão ter quando no curto prazo ele responde mais rápido porque a curva de 9 vai... Exatamente. E aí te dá a direção do mercado. Você vai acertar todas as vezes? Não. Você vai ter uma taxa de acerto até às vezes menor que 50%, mas a assimetria de alguns ganhos vai compensar alguns stops que você tem no meio do caminho. Mas quando você pega isso daí, você não é aquela pessoa que vai usar uma análise gráfica pura. Você vai cruzar com qualidade da empresa e do negócio, não é? Exatamente. E trabalhar dentro de um nicho de empresas, né? Eu acredito muito que o mercado ele pode ser dividido em vários nichos. Tem um nicho que funciona melhor com o buy and hold, tem o nicho que funciona melhor com o trend following. Tem 1001 maneiras de você preparar a tua vitamina. O importante é que você seja consistente naquilo que você se predispõe. O que não pode é você pular de um galho pro outro toda vez que alguma coisa der errado. Você falou aqui de algumas metodologias que algumas horas vão dar errado. Eu não conheço nenhuma metodologia que dá certo toda hora para investir. Por isso que o grande diferencial não é técnico, o grande diferencial é psicológico. Se eu falar assim pro melhor investidor do mundo, cara, toma aqui 100 mil reais e investe para mim e eu quero o dinheiro de volta daqui a 3 meses. Ele não vai fazer nada, porque o longo prazo ainda é o grande diferencial competitivo na minha visão, tá? Tem gente que vem com outras teorias, mas o longo prazo ele vai te permitir que você erre e acerte e, no final das contas, tenha um saldo positivo da tua metodologia de maneira consistente, né? Abordada. Cara, é massa porque você falou que não conhece nenhuma forma que funciona sempre, né? E, na verdade, o Joel Greenblatt, que é o autor do The Little Book That Beats the Market, né? Ele fala que o grande poder da fórmula dele é exatamente o fato de ela não funcionar sempre. Porque pelo fato de ela não funcionar sempre, ela passa por momentos, né? Ele tem uma fórmula que ele leva em consideração duas coisas que eu já vou falar, mas o fato de essa fórmula não funcionar sempre faz várias pessoas jogarem a toalha mais cedo. Então ele tem uma fórmula, né? E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e às vezes essa pessoa tá perdendo dinheiro por 3 anos. A pessoa começa a desacreditar da fórmula. Ela para de seguir. E até que depois de 5 anos essa fórmula volta a dar certo. E no longo prazo essa fórmula se torna super vencedora, né? Até hoje, historicamente, essa fórmula nunca deu errado em períodos longos. Porque ela leva em consideração dois fundamentos, dois princípios muito importantes, não é? Ele leva em consideração basicamente o earnings yield e ele leva em consideração o ROIC, né? Basicamente. Então esses aqui são princípios de uma empresa lucrativa e que tá barata em relação aos lucros dela. Só que por pouco tempo o mercado pode te pegar. Não é ter um tempo até o mercado levar em consideração que esse é o preço justo, isso demora. As pessoas imediatistas, elas não conseguem aplicar uma fórmula vencedora. E essa é a grande magia dessa fórmula. Ela erra às vezes, não é? Eu adoro a Magic Fórmula porque ela tem um componente onde preço importa de um lado e um componente puramente qualitativo de outro lado. É a melhor forma? É a que dá mais resultado? Não.
mas é uma fórmula muito fácil das pessoas entenderem. Por trás dessa metodologia tá o Factor Investing, que na verdade é a fórmula que eu mais gosto de ensinar para os meus alunos, porque ela é simples, prática, rápida e ela, por assumir mais riscos, garante mais retornos aí para os investidores que forem consistentes em repetir essa fórmula aí pelo menos durante 10 anos, tá? O que é o Factor Investing? Factor Investing é você pegar fatores da empresa e investir baseado nesses fatores. O mais famoso é o famoso preço-lucro. Então você pega lá o preço da ação, divide ele pelo lucro daquela ação em alguns períodos anteriores, pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Benjamin Graham fala lá no Investidor Inteligente para você fazer de 3 anos. E aí você usa aquele fator de lucro. Você pode usar também o Enterprise Value sobre o EBIT, que é o lucro operacional, e usar esse como fator. Você decidir quais empresas você quer comprar através do Dividend Yield também é um fator. E hoje em dia o maior investidor dessa metodologia chama-se Cliff Asness. Ele é o fundador, co-CEO da AQR, é um hedge fund aí gigante, tá rivalizando com o Ray Dalio, quem vai ser aí o maior gestor do mundo. E ele mostra Mas você é Team Ray Dalio ou qual time que você é, velho? Cara, eu sou do time Tiulio. Por quê? Eu vejo muitos investidores menos experientes que eles gostam de botar alguns personagens no pedestal. E eu falo assim, sempre quando você coloca alguém no pedestal, tira ele automaticamente. Por quê? Ninguém merece estar no pedestal. Todo mundo é falível. Os seres humanos são falíveis. E quando você aceita que você também é falível, você consegue gerenciar melhor o teu risco, você consegue ser mais humilde intelectualmente, entender, você não consegue ver o mapa inteiro, mas você tem que ser capaz de tomar decisões nesse ambiente de incerteza. É isso que é ser investidor. Eu adoro aquele investidor que fala assim, não, mas essa empresa tem esse problema e tal, essa empresa tem esse problema. Eu falei, cara, toda empresa tem um problema. Por isso que eu considero que a cultura empresarial é o maior diferencial competitivo das empresas. Porque eu quero pessoas que sejam capazes de resolver esses problemas. Porque os problemas existem. O diferente são a pegada que as diferentes pessoas têm com relação a esse problema. É, o meu grande ídolo aí é meu pai, né? E meu pai tinha uma frase assim, tem uma frase que é muito famosa. Qualquer problema que vinha no colo dele, ele falava assim, a gente resolve isso aí com 2 palitos. Porque se você começa a criar monstros dentro de você, e na programação neurolinguística a gente trabalha muito como diminuir essas imagens internas, você começa a ficar com medos. E aí quando você tá com medos, você fica paralisado. E é a última coisa que a gente pode fazer nos investimentos. Ficar paralisado. E, Uli, a gente fala muito de indicadores, né, cara? Eu lembro que quando eu fui na sua casa, você abriu uma planilha de Excel e a gente pegou lá na Economática, cara, vários indicadores, não é? Quais são os indicadores mais relevantes para você quando a gente tá olhando para um negócio? Vou começar a falar por que eu cheguei nesses indicadores. Vamos pegar um e aí vamos falar desse indicador. 5 anos seguidos de lucro líquido. Não estou questionando se esse lucro aumentou ou diminuiu. Eu só quero que a empresa tenha 5 anos consecutivos de lucro líquido. Por quê? Uma empresa que tem 5 anos consecutivos de lucro líquido, ela claramente tem uma vantagem competitiva. Porque a gente pegou aí crises severas, a maior crise da história do Brasil, e ela continua sendo lucrativa. Então eu quero esse tipo de empresa, porque ela tem resiliência. Foram dos últimos 5 anos ou uma empresa que nunca teve... Os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos. Assim como o Benjamin Graham ensina lá no Investidor Inteligente pra gente pegar 20 anos de dividendos consecutivos e 10 anos consecutivos de lucro, eu falei, no Brasil não dá pra fazer isso porque não tem massa crítica pra você ter uma carteira diversificada. Então eu fiz lá um teste empírico e vi que, assim, pega a última inflexão do PIB, quando o PIB deu a última caída, e a partir daquele ponto você vê todas as empresas que tiveram lucros consecutivos desde então. E aí você passa de um universo de 350 empresas para um universo menor, de 60, 50 empresas. Então é muito mais fácil você focar em empresas que realmente têm resiliência nos seus resultados para continuar entendendo a partir daquela pequena amostra do todo do mercado. E a partir daí eu começo a ver as empresas que têm a menor relação dívida líquida sobre patrimônio líquido e também as empresas que têm ciclo financeiro, que é aquela diferença entre você tirar o dinheiro do teu bolso, comprar matéria-prima, pagar a fabricação, botar o produto na loja, vender, receber do teu cliente e tá de volta no teu bolso esse dinheiro. Tem empresas que usam o ciclo financeiro mais alto para cobrar um juro através do produto. O exemplo disso é a Grandene, que ela tem um ciclo financeiro aí de mais de 140 dias, mas tem outras empresas que têm um ciclo financeiro negativo, ou seja, elas recebem antes para depois entregar a sua mercadoria. Sabe quem é que tem ciclo financeiro negativo? Tio Uli também, quando ele vende curso. Por quê? Eu capto o dinheiro dos cursos antes e eu vou entregando aos poucos aquele produto. Não é maravilhoso? Por quê? Porque eu não tô com muitos riscos nessa operação. Então eu gosto de pegar esses 3 indicadores e entender qual é a qualidade das empresas que vêm quando eu faço esses filtros. Mas veja só, você
aplica os mesmos filtros em mercado de alta e em mercado de baixa, porque eu vejo muita gente pegando, por exemplo, os índices de endividamento e priorizando muito mais eles em mercado de baixa. Por exemplo, até seguindo a primeira regra do Warren Buffett de, cara, não perca dinheiro, né? Agora, no mercado de alta, aí ele já se importa um pouco menos com isso daqui. Você usa a mesma coisa em todos os tipos de mercado? Eu uso a mesma coisa sempre, porque em 2008, primo, eu aprendi que a gente tem que diversificar em classes de ativos. Por quê? Chegou lá em 2008, as ações começaram a derreter, e aí, como 65% de todos os ativos financeiros do mundo são americanos, o gestor lá do Upper East Side, ele fala assim, ó, vende tudo que eu tenho do Brasil, que eu preciso lidar com a margem de garantia do meu fundo aqui. Então, ele não quer saber se ele tá vendendo coisa boa, coisa ruim, ele quer vender tudo que ele tem de ação no Brasil. Então, quando a volatilidade começa a ficar muito grande no mercado, as correlações, elas tendem a ir pros extremos, ou seja, mais um e menos um. E aí eu entendi que eu tinha que diversificar em classes de ativos. Então, quando eu tô achando que o mercado tá ficando mais esticado, ou seja, mais caro, eu me exponho menos às ações e tenho mais renda fixa. Quando eu acho que o mercado tá mais barato, eu me exponho mais à renda variável e fico menos exposto à renda fixa. Mas o grande segredo é você nunca deixar de ter a tua reserva de emergência, porque o mercado ele pode ficar irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente. Agora, o que é um mercado barato para você em termos de múltiplos? Em termos de múltiplos, quando a gente pega o histórico do Brasil, a gente vê que um preço sobre o lucro de 15 é uma média aí. Quando ele começa a baixar de... Mercado de ações, 11, tá falando? Mercado de ações. De 11, 10 vezes o preço-lucro, eu começo a olhar com mais clareza para aquilo. Outra coisa que eu gosto de olhar também é justamente quando começam a aparecer essas barganhas, que mais uma vez o Benjamin Graham criou esse indicativo, que é o seguinte, quando você tem empresas que o capital de giro delas é X e o valor de mercado é menor que X, isso aí é um indicativo que o mercado está entrando numa zona de irracionalidade, tá? Então, quando começa a ter muita empresa entrando nesse filtro, eu começo a pensar assim, tá na hora de começar a me expor mais às ações. Agora, você não é aquela pessoa que acredita em ter 100% em renda variável, né? Você tem sempre um caixa, alguma coisa assim, para oportunidades e momentos de irracionalidade. Você tem alguma regra, cara, para quanto que você deixa em caixa, alguma coisa assim? Ou eu nunca passo de 80% em renda variável. Eu sempre tenho 20% em caixa. E eu não aprendi isso através do amor, não. Eu aprendi através da dor. Porque em 2008... Ensina muito mais, né? É claro. Ninguém te prepara para ser pai, ninguém te prepara para atravessar uma crise familiar. Só aprende na prática. E o mercado financeiro, não tem como eu te falar assim, ó, às vezes, uma vez a cada década, o mercado cai 50%. A gente fala para as pessoas que iniciaram no mercado agora, elas acham, vai ser mole passar. Quando olha no gráfico lá, passou rapidinho. Mas em 2008, eu tinha 100% em ações, porque eu era sabichão. Eu tava assim, me achando gostosão. E aí, eu fiquei um mês sem sair de casa, porque eu não queria abrir mão de realizar aqueles prejuízos naquele momento, mas eu também não conseguia socializar com as pessoas que sempre estavam falando de ações, porque é o assunto que eu gosto. Então, eu me isolei. Só que o custo emocional disso foi muito alto. E eu entendi naquele momento que a nossa vida, ela tem que ser equilibrada. Não adianta nada eu ser o cara mais rico do ambiente se eu não tenho amigos, se eu não tenho uma relação com a minha mulher, se eu não tenho uma relação de disponibilidade com a minha família. A gente aqui, eu pelo menos, eu tenho essa pegada de entender que o dinheiro não é tudo. Ele é importante, mas ele não é tudo. Esse entorno, ele é realmente o grande valor que a gente tem que correr atrás. Então, nessa experiência eu aprendi que ficar 100% em ações é uma burrada. Então, sempre percebo que 20% ali em renda fixa é o suficiente. E o próprio Buffett, ele tem aí uma empresa de 500 bilhões de dólares. Ele isso tá que eu te perguntar, por que ele tá com 50% do capital dele em caixa, hein, Turi? Conta pra nós. Eu acho que ele tá esperando o mercado aí. Ele acha que a casa vai cair, será? Ele acha, com certeza. Ele não pode falar isso porque o impacto dele no mercado é muito forte. Mas ele deixa bem claro isso nas entrelinhas. Quando a gente vê lá... Não é por falta de oportunidade, por exemplo, de alocar o capital. É porque ele acha que realmente, cara... Tá tudo muito caro, assim. Ele tá agora com um elefante, né? Ele tem que matar um elefante. Uma aquisição de $1 bilhão pra ele não significa nada, não mexe o ponteiro dele. Então ele tem que encontrar uma empresa de 50, 100 bilhões de dólares pra botar esse dinheiro pra trabalhar. E ele falou que ele não acha isso. Até questionaram ele lá na reunião. Olha só, esse teu caixa aí de 112 bilhões de dólares, se você tivesse colocado no S&P 500, desde então ele estaria com 150 e poucos bilhões. Ele falou assim, mas o importante é dormir bem. Então, a grande maestria do Buffett e do Munger é transformar assuntos
bastante complexos, uma coisa bem simples, né? O Leonardo da Vinci já falava que o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade. Então, sempre quando tiver uma questão difícil, gente, tenta racionalizar aquilo, trazer pro simples que a resposta vem. Isso é legal porque a gente fala muito das burradas que eu fiz lá no início, né? E é legal porque eu fiz uma burrada dessa com pouca grana. E aí deu tempo de eu conseguir entender o que eu tinha feito, entender o erro e conseguir estudar mais e me aperfeiçoar e recomeçar a jornada, né? Falar, cara, fui pra ações logo de cara, tomei um puta tropeço, perdi uma grana e agora, peraí, não, eu entendi o que eu fiz, eu não fui aquele cara que falou assim, nossa, pelo amor de Deus, ações não é pra mim. Aí todo mundo que o cara ouve falando de ações, ele fala, pelo amor de Deus, isso aí não presta, é golpe, não sei o que, o cara começa a ficar louco, né? E espalhar, né, a teoria do caos em tudo, né? Ô, velho, e você sabe que a gente tá perto de uma pessoa aqui que acabou de apertar a mão de Warren Buffett, né? Pois é. Então se você apertar a mão dele, você pode pegar um resquício ainda. Aperta um pouquinho aqui. Ai, caralho. Uli, conta pra gente como que foi essa experiência em Omaha aí, cara? E como que faz pra ir pra lá, né? Você chegou a me contar uma vez. Foi a segunda vez já que eu fui. Eu tinha ido já em 2006. A minha turma da faculdade foi a primeira turma internacional que ele recebeu no escritório dele. Então a gente teve lá uma dinâmica que ele fez uma palestra pra gente, pra Stanford na época. Foi muito bom. Eu me lembro que até hoje ele falou uma frase muito importante. Os mais inteligentes dessa sala vão ser os primeiros a quebrar. Por quê? Porque confiam demais nos modelos. Acreditam muito que o mundo dos investimentos é sim e não. Uma lógica muito cristalina. E não é assim. É muito jogo mental. Aí depois a gente foi lá no Goratz, que é a churrascaria dele, pra gente almoçar. Qual que é? Goratz. Goratz. Aí comida ruim, bife mal passado, um purê de batata que parecia mais uma pedregulho. Falei, pô, não vou comer não, tô aqui perto do Warren Buffett. Aí fiquei do lado dele, assim. Aí ele foi muito simpático, fui o primeiro a pedir pra tirar foto com ele. Ele falou assim, cara, finge aqui que tu tá dando uma dica no meu ouvido. Na época, lá em 2006, eu falei, compra um tal de Itaú, que é um banco bom lá do Brasil, né? Acho que ele não escutou, não, mas ele deve ter feito melhores investimentos desde então. Foi marcante. Aí voltei lá agora, 13 anos depois, ele não mudou nada no discurso. Isso foi bom. Eu acho que quando a gente escuta a mesma coisa 10 vezes e a gente sente prazer naquilo, significa que a gente sabe o que é certo. Quando a gente escuta umas caneladas aí de algumas pessoas por aí e a gente vê que aquilo é besteira, pô, não toca o dedo, aponta pra aquela pessoa, porque ela ainda talvez não tenha chego naquela maturidade que ela precisa pra entender as coisas de uma maneira mais ampla. Cada um tem o seu tempo, ele tem aquele evangelho lá que ele repete consistentemente. E sabe o que eu fiquei mais impressionante? Ele fez uma live lá de 8 horas e eu pensei, cara, fico drenado de energia de uma live de 2 horas, como é que ele com 88 anos, com 2 aparelhos de ouvido, sem enxergar direito, o Charlie Munger com um olho só, de cadeira de roda, aguenta 8 horas? Com certeza devia estar de fralda lá, que é uma coisa normal na idade dele, mas mostra como é que ele tem uma dedicação com o público dele, que ele tem um respeito com as pessoas que admiram ele, e isso aí foi a coisa que me deixou mais impactado. Como é que um cara de 88 anos, com 88 bilhões de dólares na conta, ainda consegue se preocupar com as coisas mais essenciais do mundo? E a frase lá que ficou mais marcada foi o seguinte, perguntaram, Warren, como é que é ter 88 bilhões de dólares, ser um dos caras mais ricos do mundo? Ele falou assim, cara, só me vem à cabeça que o mais importante são 2 coisas que não tem preço, tempo e amor. Inclusive, primo, você tem chance de conhecer ele. Acabei de ler na Infomoney que estão leiloando um almoço com ele no eBay hoje. Então se você entrar lá hoje, que é dia 31 de março que a gente tá gravando esse podcast, você tem chance de entrar nesse leilão. Enquanto que tá o leilão? Eu não sei, eu vou 3 milhões e meio de dólares. Eu já vi 3,5 e aí... Nossa, eu vi uma foto muito legal. Era assim, ó, tinha o Warren Buffett almoçando com um cara que pagou 3,5 de dólar. E aí eles estavam lá almoçando e tal, e aí tinha um texto engraçado embaixo, falando assim, ó, informação é tudo. Porque no fundo da foto tinha um menino, velho, sentado no banco de trás, com a cabeça virada, ouvindo a conversa deles. Eles falam assim, ó, o cara pagou 3,5 de dólar e o menino deve estar lá de graça porque sabe a lanchonete. Informação é tudo, né, velho? Olha que foda. Esse almoço, ele acontece no Smith Wollensky, que é um restaurante que eu adoro lá em Nova York, a churrascaria predileta dele. Coincidentemente, lá agora na reunião, você precisa ser acionista e é muito fácil comparecer, tá? Ano que vem, quem quiser ir na caravana do Tiuri, tá todo mundo convidado. Eu tive lá a oportunidade de guardar um lugar na primeira fila pra uma menina. Daqui a pouco, quem chega pra sentar no lugar que eu tava aguardando foi o Guy Spire e o Monish Pabrai. Foram 2 pessoas que compraram o almoço dele em 2005, fizeram aí um livro baseado nisso, monetizaram bastante esse encontro. Vocês conseguiram pagar o encontro? Não sei, mas com certeza mas valeu, foi legal. Trouxe muito dividendo em termos de imagem, né? Se eu tivesse pelo menos metade desse valor pra investir, eu investiria, porque volta rapidinho. É, né? Porra. O que
aprendi com o almoço Warren Buffett. Você vende um curso, né? De repente, pum, faz 50 milhões de reais aí. Isso daí que você falou do Buffett, né? Dele, cara, ter 88 anos e fazer essa live, passar conteúdo pras pessoas e tudo mais, isso, inclusive, faz parte da própria jornada do herói, né? Eu tava relembrando disso no livro do Ray Dalio que a gente tava lendo. E tem aquela coisa, né? Que eu não lembro se é no final da jornada, mas que ele acaba se tornando um mentor, né? Ele chega uma hora que ele aprendeu tudo e ele tem que... A última etapa é passar isso pras pessoas, né? É por isso que às vezes dá errado daquela galera que quer fazer coaching do coaching, porque o cara, ele não passou por esse caminho, por essa jornada. Então ele tá pulando etapas da jornada do herói dele, ele nem sabe em que ponto que ele tá da jornada e ele já quer virar o mentor. Por isso que dá tão errado pra essa galera aí, né? Aqui, ó, lance inicial, $25 mil. Ah, Kaique, tira seu fundo de emergência. Compra dois pra mim, compra dois. Como um amigo meu costuma falar, tá barato, compra Uma três. moça e uma janta, né? É perfeito. Vai ter carboidrato, senão não tô Tiuli, que pergunta você faria para Warren Buffett? Uma pergunta cada um aqui, ó. Que pergunta você faria para Warren Buffett? É uma pergunta que eu adoro fazer pras pessoas, né? Se você pudesse almoçar qualquer pessoa na história, quem seria? Para o Warren Buffett? Ele nunca respondeu essa daí? Será? Você, primo, quem seria a pessoa Calma que que você eu tô gostaria? pensando. Calma que eu que fiz a pergunta, não vem devolver não. É nessa ordem aqui, ó. Não, Kaique, fala aí. Eu acho que eu perguntaria pra ele o que você já quis comprar na sua vida e não conseguiu. Não sei conseguiu? não sei se teve alguma coisa. Eu tenho essa O que curiosidade. ele quis respondeu comprar e Já? não conseguiu? Eu não sei se seria ofensivo, mas também dá pra perguntar por que você investe pro longo prazo? Foda, porque... que puta pergunta idiota, ele Kaique. não Você tem tá na frente do Buffett. Você vai perguntar isso daí, vai se fuder. É por isso que você não merece estar na frente dele, cara. Ele não tem tanto longo prazo assim. Então, tipo, será o que ele pensa? Eu queria saber como é a vida amorosa, como foi a vida amorosa do Buffett, cara. Mas ele teria que responder, não é? Eu entendi, Como é que ele o conseguiu raciocínio do gerenciar as Kaique. duas esposas, né? Não, também, mas não, eu queria saber mesmo como Sem que é a vida falir. amorosa do cara. Eu não entendi. Eu entendi agora o raciocínio do Kaique. Porque ele não começa a tradar agora, tá ligado? Agora que já tá acabando o tempo, assim, a ampulheta Porque já não tá tem acabando. liquidez pro cara tradar, velho. Tá ligado? Vai tradar. E você, Hugão? Cara, eu tenho uma curiosidade, a forma como ele sintetizaria a estratégia dele de investimento. Porque eu acho que eu vejo uma coisa curiosa no mercado. A gente tem, sei lá, milhares de estratégias diferentes de investir e todo mundo faz uma menção a uma frase do Warren Buffett. verdade. Quem é trade faz uma menção X assim, puta, cara. Quando ele fez negócio com opções E aí ali, fala não assim é? da estratégia dele, puta, aí a gente vê buy and hold, o cara também faz uma menção e tal. E tipo, tá, mas a gente tem várias estratégias. Então o Warren Buffett ou ele utiliza todas ou é uma específica e ninguém sabe. Assim, eu teria uma curiosidade assim, de ver como Cara, ele sintetizaria essa estratégia de investimento dele. Eu perguntaria isso pra ele. Nessa linha do Gão, o Gão me deu um insight aqui de quem que ele acredita que vai ser o próximo cara que vai se provar com o tempo. Porque a gente vê muito disso, né? A gente lê livros, cara. Você quer ler bons livros? Cara, além do Meu Milhão, cara, que vai Esse se é um provar. puta livro, que vai se provar inclusive. com o tempo. Daqui 100 anos Puta será um livro. excelente livro ainda. Leia os livros que já se provaram com o tempo, né? Isso a gente fala muitas vezes isso nos bastidores. Então, quem que é o cara que vai se provar com o tempo? E quem que é o guru do momento que daqui Essa tá muito fácil, 50 né, cara? anos é o cara? Isso tá muito fácil. É um Thiago cara Negro? É um cara do Brasil aí, cara. Brincadeira, né? Brincadeira, né, tio? Não pode pôr ninguém no pedestal, né, velho? Com certeza. É, acho que nem mesmo se for o Thiago Negro. Que merda, né? Os caras, puta ego, né? Não, muito risco, pouco ego. Será né? que daqui 100 podcasts... Eu queria fazer uma pergunta pro Tiuli. Tiuli, quem é o senhor feudal digital, cara? Cara, é um mentorado meu, mas eu não posso, Não por pode lealdade, falar, né? E ele não vai me dar uma camisa nova, não? Cara, eu vou falar com ele pra ele te dar. Eu quero uma tu preta tem dessa vez, tu tá? tem a entrada livre lá na Batcaverna dele. Mas é uma pessoa aí que eu admiro muito, tenho muito carinho. Então, deixa o meu abraço aqui pra ele, né? E Tiuli, quem é o tio Rico? Quem é o tio Rico, Tiuli? Eu já A ouvi gente tem o primo Rico e o Tiuli. É a mistura de nós dois. Eu já ouvi falar já que é o Abdala, mas não tenho certeza. E já ouvi falar também uma outra história que são várias pessoas, no final das contas, né? Isso aí é legal. Cara, teorias da conspiração. Tio Rico estará aqui em breve, é verdade isso daí? É verdade, Mr. Podcast? Depende só do Lucão. E aí, Lucão? É verdade? Fazer um convite público, então? pro tio Rico? Fica aí o convite, então. O tio Rico vem aqui. Tio Rico aqui? Não, imagina se a gente bota o tio Rico, o primo Rico e o tio Uli. Fudeu. E que tal aí, então, Sabe como o tio Rico é assim? A gente faz a fusão do Dragon Ball aqui, ó. O primo Rico com o tio Uli. a gente O chama, tio Rico, a velho. gente chama a família pro Primo Cash. Chega lá, vamos chegar lá no Insta. Vai do- dar um do tio colapso Rico aí. neural nas colapso pessoas. neural. Fazer uma Tanta hashtag gente. tio Rico no Primo Kaique, Cast. temos uma mensagem?
Primos, me desculpem, eu comi algumas bolas, mas os patrocinadores desse podcast são Warren Buffett, toda a rede de restaurantes / McDonald's que ele come pra cacete, todo mundo envolvido. Luiz Barsi, que também é uma grande marca aqui no Brasil. A Vale, Petrobras, Banco Inter, Gerdau, Sinqia, Magazine Luiza. Cara, e põe aí, pô, respeita. Põe a Saraiva e a Oi que a gente falou aí pra ver se dá um grau lá nas ações. Ô, Tiuli, obrigado demais. Cara, como que os primos podem encontrar você na rede social? Só ir lá no Instagram, @tiouli, TIOHULI. E é isso. Eu boto lá meu conteúdo no YouTube mais escondido, só pra minha audiência lá no Instagram. Mas você pode me conectar lá e é isso. Brigadaço por estar aqui. E vai contar pra nós como que você investe no YouTube? Com certeza, com certeza. É muito simples e as pessoas vão até achar que é mentira. Ih, caramba, então é isso aí. Primos, muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço, até a próxima segunda-feira e tchau!